Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Olha só, nós estamos aqui para mais um Café com Propósito e nós estamos com um tema novo, né? Um mês novo, tema novo, e nós vamos falar sobre muralhas, derrubando muralhas, saltando muralhas, vencendo muralhas. E eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente começar o nosso bate-papo hoje. Como está a sua rotina? Como está o seu dia a dia? Diante de tantas coisas que você tem, né, suas atividades, esposa, mãe, dona de casa, serva de Deus, como que você tem conciliado tudo isso? Estou te fazendo essa pergunta porque hoje nós vamos falar sobre o tema Vencendo as Muralhas do Ativismo. É isso mesmo, nós vamos falar sobre vamos bater um papo aqui, né, eu e a Leidiana. Nós vamos falar um pouco, né, como mulheres também, como nós também temos as nossas dificuldades, os nossos desafios, somos mães. Daqui a pouco a Leidiana vai se apresentar melhor. Eu sou mãe de 3 filhos, sou pastora nesta igreja, tenho algumas outras atividades que faço também. Então, é algo assim que eu acho que é um tema muito relevante para os dias de hoje. E nós vamos aprender como que nós podemos, em Deus, né, vencer essas muralhas do ativismo, do excesso de atividades. Vamos aprender também o que nós podemos fazer para que não nos tornemos uma massa, né, de manobra mesmo, né, para que a gente termine o dia com aquela sensação de fadiga, de cansaço, de estresse e olhe para a nossa agenda e fale: Senhor, o que eu fiz no meu dia, né? O que eu tenho feito com aquilo que o Senhor tem me dado de tão precioso, né? E para isso, eu gostaria de a gente já ir para a palavra de Deus, porque tudo que nós fazemos, nós usamos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, né? Então, para isso, nós temos a palavra de Deus para nos ensinar, para nos exortar, para nos dar o caminho, né? A lâmpada para o nosso dia. Então, nós vamos para o livro de Lucas, para o capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Esse texto, ele é um texto muito conhecido. É o texto onde Jesus, ele é convidado, né, pelos seus amigos, ele vai passar na casa de Lázaro, um dos amigos íntimos, né? Alguns historiadores até dizem que Jesus, ele teve, assim, foi um dos melhores amigos que Jesus teve, né? Tem vários momentos ali, a Bíblia relata vários episódios, mas esse em especial, olha o que acontece. Lucas 10, 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe para que ela me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, muitas tarefas, né? Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse texto, ele é conhecido, ele é comum e ele já foi pregado, talvez você já ouviu várias pregações, né, falando sobre a temática desse texto, mas hoje nós vamos falar um pouquinho dele, sobre a perspectiva do ativismo. O que acontece aqui? Jesus está vindo, né, fazer uma refeição. Imagina você, vai receber Jesus na sua casa. Quais seriam as suas preocupações? Conferir, ver se o cardápio do dia tá ok, que ele gosta de comer, se a casa tá arrumada, se a louça tá lavada, se tá tudo perfumado, tudo em dia, se o quintal tá limpo, se as crianças estão limpas, né? E foi mais ou menos assim que aconteceu. Nós vemos aqui 2 servas de Deus, 2 irmãs, Marta e Maria, só que com temperamentos muito diferentes. E naquele momento ali, Marta está vivenciando um momento de ativismo. E o Senhor Jesus, ele chama a atenção de Marta,
porque ela fica chateada porque sua irmã não estava dando a devida atenção como ela estava. A sua irmã Maria simplesmente chegou, se assentou aos pés do mestre e foi fazer a sala para a visita. Mas aquilo incomodou o coração de Marta. Naquele momento ali, ela chega e fala: Jesus, e aí, o senhor não se preocupa, eu estou aqui preparando o almoço, preparando a refeição, e a minha irmã sentada. E Jesus pega e fala: Marta, você não entendeu, né? Uma coisa só é necessária, sua irmã escolheu a boa parte. Quantas de nós, nos dias de hoje, estamos correndo de um lado para o outro, estamos deixando aquilo que precisa, né? Aquilo que é mais importante, né, Leite? Que é a presença do Senhor. Não tinha nada errado em Marta preparar o ambiente, até porque uma boa serva de Deus, uma mulher de Deus, ela sabe cuidar da sua casa, ela sabe hospedar bem alguém, é uma excelente hospitaleira. Esse é um dom que Deus dá para o servo de Deus, para a serva de Deus. E nós, mulheres, nós temos isso naturalmente, né? A gente já tem esse dom mesmo de preparar com excelência. Mas o que estava errado é que o Senhor conhecia o coração de Marta. Ela estava tentando ali, de alguma forma, ela estava tentando expressar algo que a alma dela estava gritando. Às vezes, o excesso de atividade que nos consome, que nos leva no dia a dia, é um grito da nossa alma, é uma dor que não consegue ser expressada. E muitas pessoas estão assim, vivenciando isso nesse momento. Às vezes, as pessoas se dedicam tanto ao trabalho, tantas atividades, porque precisam resolver questões emocionais, espirituais, familiares, e ela não consegue. E ela se torna uma escrava das atividades, porque quando ela para, um pouquinho que ela reflete sobre aquilo que ela precisa mudar, sobre aquilo que ela precisa se pontuar, que ela precisa de mudança verdadeiramente, ela não consegue achar saída. E aquilo vai se tornando um vício. Estudiosos afirmam, né, existem pesquisas que comprovam isso, que existem pessoas, existe até nome para isso, pessoas que estão viciadas no trabalho. Outros dizem que é o vício na adrenalina, né, na cobrança, nos números, nas metas, naquilo que a pessoa precisa produzir. Se tornaram pessoas que só realizam, não vivem mais. Não conseguem mais ter prazer de chegar em casa e ter paz, em tomar uma boa xícara de café, em sentar com a família, em fazer uma caminhada, em apreciar o belo, apreciar a natureza, em tirar um tempo de meditação, né? E voltando em Marta, ela estava vivenciando tudo isso. E quero deixar para que você depois possa estudar mais sobre o que aconteceu, né? Eu creio que Marta ela teve outras experiências com o Senhor, e eu acredito de todo o meu coração que, assim como eu e você, às vezes em alguma área da nossa vida nós estamos como Marta, e hoje nós vamos aprender a descansar em Deus, em romper, em vencer essa barreira do ativismo no Senhor, e eu acredito que Marta conseguiu escolher a melhor parte depois. Mas eu quero pontuar aqui apenas dois perigos do ativismo, para que a gente entenda. O primeiro perigo do ativismo é que a minha identidade ela é arranhada, ela é mudada. Olha só o que o Senhor diz que nós somos. Lá em 1 Pedro 2, 9, diz assim, quero ler para você saber, porque às vezes a gente fala, você sabe quem você é em Deus? A Bíblia nos dá tantos ensinamentos e ela nos fala tão bem de quem nós somos no Senhor, mas eu escolhi esse versículo aqui, ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda, mulher, é que você foi chamada, você é povo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Então você tem um valor, você tem um pai, você é filha de Deus. Por que eu falo da identidade? Porque a partir de agora, o que o ativismo faz com a pessoa? Eu não sou mais o que o Senhor diz que eu sou. A partir de agora, eu sou o que eu faço. As minhas atividades se tornam a minha vida. O meu trabalho, aquilo que eu produzo. Então, se, por exemplo, eu chego nos lugares a partir de agora, Leide, aí eu apresento um cartão.
com o meu nome e embaixo está escrito o que eu sou. Deveria ter um cartão assim, ó, Aline Silva de Souza Borges, filha de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Deveria ser assim. Mas nós, nos dias de hoje, que é essa correria, a gente acostumou com isso, né? Isso tem tomado uma proporção muito grande. De repente, às vezes a gente se depara com tantas pessoas, com tantas mulheres frustradas mesmo, que às vezes mudam de rotina, trabalhavam e de repente não estão mais trabalhando, ou mudou de fase, agora teve um bebê, chegou a maternidade, e elas estão vivendo um vazio existencial, estão vivendo um buraco, porque aquilo que elas faziam eram tudo na vida delas. De repente, elas vê a vida mudando de ciclos, e é natural da nossa vida, né? Nós mudamos, né? A gente muda, os ciclos mudam, a gente casa, tem filhos, pode ser que mude de profissão, e aquilo ali, a atividade dela era tudo para ela. E a partir de agora, ela não tem mais sentido. A vida perdeu o sentido. Então, que você pense sobre isso. O sentimento de insatisfação no coração. Eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso realizar. Deus nos criou e nos deu um espírito de criatividade, Leide. Inclusive, eu estou aqui com uma pessoa que é a nossa decoradora master da igreja, né? Uma das coisas que ela faz de excelência é cuidar dos detalhes. Uma das coisas que eu admiro muito. Nós somos criativos. Olha ao nosso redor, né? Quem imaginou que um dia nós íamos estar aqui e do outro lado ia ter pessoas nos assistindo, né? Olha o quanto a criatividade está no ar, está ao nosso redor. E nós somos pessoas que somos realizadoras por natureza. Deus nos chamou, a palavra de Deus diz que Ele nos chamou, nos instituiu, nos colocou como cabeça e não como cauda. Então, no nosso DNA, naquilo que Deus deu para nós, nós temos em nós essa necessidade de conquistar, de vencer limites, de vencer, de ir para frente, de buscar o sucesso, né? Mas quando isso não está alinhado ao propósito eterno, aquilo que Deus tem para nós, eu começo a viver uma insatisfação. Por que Marta se preocupou tanto e perguntou para Jesus: "O Senhor não preocupa? Maria está sentada aí nos seus pés, né?" Porque o sentimento de insatisfação entrou no coração de Marta naquele momento. Ela se sentiu, e realmente ela estava fazendo tudo sozinha. Mas ela estava fazendo tudo tão sozinha que talvez ela mesma não chamou a outra pessoa para ajudar. Porque a necessidade dela, a forma, se a gente fosse avaliar ali, a linguagem de amor dela seria de serviço, né? Que não tem nada errado. Inclusive, se você não leu, quero indicar para você, mulher, um livro maravilhoso, As 5 Linguagens do Amor, né? Para você estar aperfeiçoando ainda mais a sua leitura. Se a gente fosse avaliar, essa era a forma de Marta demonstrar o amor dela. Mas naquele momento ali, o sentimento de insatisfação entra no coração dela. E aí ela pergunta para Jesus, né? E o que vai acontecer com essa pessoa que está com isso, com esse sentimento, com esse ativismo, com esse sentimento de insatisfação? Ela começa a transferir aquilo para as outras pessoas. Se a pessoa não tem as mesmas características e a mesma proatividade dela diante das atividades, diante das circunstâncias, ela começa a acreditar que aquela pessoa não é tão boa assim. E aí ela começa a fazer pré-julgamentos e começa a autoavaliar também. E isso se torna maligno, isso se torna mal, porque faz mal tanto para quem está executando, para quem está ali na atividade, no excesso de atividades, tanto para outra pessoa que vai sentir aquele sentimento ali no ar, né? E o excesso de trabalho, Leide, é uma estratégia de Satanás, de verdade. Porque olha só, lá em Êxodo 5, do 7 ao 9, olha o que aconteceu. É uma história também bem antiga, né? Lá no início de tudo, vocês lembram quando o Senhor falou com Moisés, levantou Moisés para tirar o povo do Egito? E teve um momento em que Deus diz assim: Moisés e Arão, vai até Faraó e diz para Faraó que eu quero que o povo saia e me adore. Eu quero que o povo me adore por 3 dias. Isso está registrado lá em Êxodo 5, do 7 ao 9, que diz assim. Vou ler o 6 também. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo,
para fazer tijolo, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dele, porque eles estão ociosos, por isso clamam dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Senhor. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Olha só que estratégia, né? Então, aqui está dizendo que ele queria o mesmo resultado com a quantidade menor, né? Se fosse nos dias de hoje, seria menos dias para trabalhar com a meta dobrada. Vamos pensar assim, né? Para a gente entender melhor, né? O mesmo resultado, o maior resultado, mas ele ia diminuir a quantidade de tempo para a execução da tarefa. Porque o povo, o Senhor colocou no coração daquele povo e Deus queria que o povo parasse, porque era um povo que tinha no seu coração um coração escravo. Eles só faziam aquilo, Leite. Então eles estavam vivendo um momento de escravidão. Mas Deus, quando levanta Moisés, ele já queria começar a trabalhar no coração daquele povo o sentimento de filho, o sentimento de dependência, o sentimento de obediência. E Deus já ia levar eles daquele lugar, ia tirar eles da escravidão. Só que eles precisavam aprender aos poucos. E naquele momento, quando Deus pede para que o povo vá adorar ele por 3 dias, já era o Senhor ensinando para eles, né? Para eles já começar a ter essa nova forma, porque eles não sabiam mais. A vida deles era trabalho ali. Eles precisavam trabalhar, eles estavam sendo escravizados. E muitas vezes nós estamos assim, mulher. Nós esquecemos que nós somos filhas e nós estamos vivendo escravas das atividades, escravas do dia a dia, da rotina, até mesmo porque às vezes alguém vai chegar na minha casa e não pode encontrar nada fora do lugar. Essa é a minha maior desculpa. Até mesmo porque eu preciso estar com tudo perfeito, porque eu preciso conseguir, eu preciso dar conta. E foi justamente isso que aconteceu aqui, ó, nesse texto. O tempo diminuiu, a mulher se tornou agora várias funções em uma só. Mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não nos chamou para ser escravos, né? O Senhor nos libertou. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, assim, que nós possamos entender que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios 10, 31, vai falar que tudo é para a glória dele, para ele e por ele. E você foi criada para a glória dele. Então, vamos avaliar a nossa rotina, né? E agora eu quero que a Leide se apresente e que ela possa estar falando para nós também. O que ela vê sobre isso. É um bate-papo, né? É um momento de nós trocarmos informações. Você está nos assistindo, você também pode deixar aí embaixo um comentário, pode colocar uma pergunta, porque esse mês nós vamos trabalhar vários temas falando sobre vencendo algumas muralhas. E esse é um tema muito pertinente, é um tema que nós precisamos falar sobre ele, porque às vezes nós estamos tão no automático, né? Então, Leide, eu gostaria que você se apresentasse, vou deixar você mesma se apresentar e você compartilhe conosco. Amém, pastora. É muito bom estar aqui, né? Porque é um lugar agradável. Eu me sinto em casa. Meu nome é Leidiana. Sou casada, já vou fazer 20 anos de casada. Tenho 4 filhos. Trabalho na mesma empresa, né? Já há quase 18 anos. Então, eu posso afirmar e passar experiência nessa questão de trabalho. Uma mulher, né, no tempo nosso, tendo 4 filhos, trabalhando fora, e o mais agradável, servir na casa do pai. Essa é a parte mais agradável do meu estar na terra, né? E isso que a senhora falou, pastora, nessa questão, nós mulheres, muitas das vezes, nós criamos muralhas. Nós criamos muralhas para a gente não ver o sobrenatural de Deus que Ele tem para nós. Então, muitas das vezes, a gente coloca tanta coisa que não é nosso, tanto fardo, tanto peso, e a gente vai carregando no decorrer dos anos. Só porque chega um período da nossa vida
que nós não aguentamos. E esse peso, ele vira uma doença, ele pode virar também uma emoção não realizada e vai destruindo a sua alegria no serviço da sua casa, no serviço do trabalho, no serviço da igreja. Então nós temos que tomar cuidado, pastora. Nós temos que tomar cuidado do que a gente carrega, né? O que nós colocamos na nossa mochila, né? Porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para a gente carregar o que precisamos, né? Porque aquilo que não precisamos, a gente pode deixar de lado. Às vezes a gente não precisa carregar um fardo maior do que precisamos. Porque Deus, ele fala isso na palavra dele, né? E agora no decorrer a gente vai estar falando sobre isso, né? E essa questão, pastora, que a senhora falou do perigo, né? De quem eu sou, a gente tem que saber quem a gente é. Porque se a gente não sabe qual é a nossa identidade, qual que é o nosso propósito de vida, a gente vai se frustrando. A gente vai se frustrando como esposa, nós vamos se frustrando como funcionária, como mãe, como serva. Então a gente tem que saber qual que é o nosso propósito aqui. Para que nós fomos chamadas, né? E Satanás, ele é inteligente. Não. É perito, né, em criar situações, né, e contar mentiras. Isso mesmo, pastora. Ele põe situações e mentira na nossa mente para que a gente canse, para que a gente não produza, para que a gente não dê o passo para frente, para que a nossa vida ela seja algo impróprio. Impróprio para quê? Impróprio para o propósito que nós fomos feita. Então Satanás, ele faz isso, ele distorce aquilo que Deus planejou para nós, né? Porque Deus, ele tem um plano para nós como mulher, né? Os nossos dias estão todos escritos, né? O que nós devemos fazer. A única coisa que precisamos, pastora, é de orientação. E aonde que nós procuramos essa orientação? Na palavra de Deus, que é agora que nós vamos falar um pouco, né, sobre algumas citações aqui, como que nós devemos vencer, né, esse ativismo diário em nossas vidas, porque se nós não vencermos, o trabalho, o cansaço, ele vai nos deteriorando. Uma pessoa cansada, ela não tem energia para buscar o principal, né? Que é no Senhor, né? Ela tá dizendo assim, Senhor, a força do meu braço, eu consigo, né? O Senhor pode ficar aí, porque tem pessoas que pensam assim, Leide, não, Deus já fez tudo, já me deu tudo, agora é comigo, né? Tem algumas pessoas que pensam assim. E aí é esse recado que a gente tá mandando para Deus, né? E o cansaço não vai permitir que a gente se aproxime de Deus, né? Que a gente venha nem na casa do Senhor, né? Pastora, a senhora falando assim, eu tenho um exemplo. Eu já tive muita oportunidade de ganhar bem, mas eu fiz a escolha de estar com a minha família, de ter um tempo com ela. Então, assim, nós temos que ver, né, o que é mais prioridade. Se é o dinheiro, né, a gente correr atrás dos bens materiais, ou o nosso tempo de qualidade. Leide, é isso mesmo. E pensando assim, como você já começou a falar também, né, sobre isso, já estou aprendendo muito aqui, mas eu queria te perguntar, né, para você, o que você pensa sobre esse tema, né, esse tema de excesso de atividades, do ativismo, o que você pensa sobre isso? Pastora, no meu modo, eu tenho que me vigiar. Porque se eu não me vigiar, eu acabo pegando coisas que não é minha, né? Pesos, trabalhos, situações que não é. Então, isso é normal da mulher,
né? Nós mulheres, nós conseguimos enxergar algo que os homens não enxergam. A gente tem uma visão ampla, então a gente quer, com essa visão ampla, a gente quer pegar tudo, a gente quer fazer tudo acontecer. E muitas das vezes a nossa saúde não permite, né? Os nossos filhos não permitem. E esse tema, pastora, foi algo tão de Deus que semana passada uma irmã, ela veio me perguntar uma questão de um conselho sobre algumas atividades, se ela ia acrescentar na vida dos filhos. E a primeira coisa que eu perguntei para ela é se ela estava disposta a pagar o preço. Por quê? Porque toda situação, tudo aquilo que a gente traz, né, demais, atividades, essas coisas, nós vamos pagar um preço, seja agora ou seja no futuro. Então eu perguntei para ela, você vai pagar o preço de colocar seus filhos nesse novo trabalho, e você vai pagar esse preço sozinha ou seu esposo vai ajudar? Por quê, pastora? No momento que nós somos casadas, a gente tem que pensar num conjunto. Não tem como falar, eu vou fazer acontecer. Não tem como. Nós temos que perguntar se o nosso marido, né, nós que somos casadas, se o nosso marido concorda, se ele vai nos apoiar nesse novo trabalho, se ele vai nos apoiar nesse novo ministério, se ele vai nos apoiar até mesmo na questão dos filhos. De querer um filho, de querer 2 filhos, 3 filhos, até isso nós temos que perguntar ao nosso esposo, se ele vai nos ajudar. Porque quando eu tive o Gabriel, o meu esposo Jairo, ele me ajudou. Ele trocava, dava banho, acordava de noite, fazia de mamar. Então, ele pagou o preço da maternidade junto comigo. Então, nós mulheres, nós não precisamos carregar tudo sozinho. E essa irmã, ela foi e me falou, verdade, Leide, eu não pensei nisso. Eu estou pensando no agora. Eu não estou pensando no futuro, que eu posso cansar, eu posso ficar estressada, que é algo a mais do meu cotidiano. E isso depois vai me afetar onde? Eu falei, no seu ministério com Deus. No seu tempo de qualidade com Deus, no seu devocional com Deus. Porque quando, pastora, a gente enche de atividade, na hora da gente ter aquele momento com Deus, a gente está tão cansado que a gente fala para Deus assim, Deus, o Senhor entende, né? Eu trabalhei muito hoje, né? Eu fiz tanta coisa, né, Deus? Tanto no trabalho, na faculdade, na igreja, o Senhor entende, né? Então a gente não precisa ter aquele momento nosso a sós, não. E aí nesse momento que no caso tá tudo errado, né? Porque o Senhor até estava lendo um material que falava assim, ó, se você quiser saber, mulher, se você tá tendo, né, para você se policiar, né, para você mudar, falar, será que eu tô? Porque às vezes a gente não percebe, né? Como você falou no início, você precisa se policiar o tempo todo. Será que eu tô nesse ativismo? Que eu tô com excesso de atividades? O que eu tenho priorizado? A pergunta é simples. Como tá a sua vida de oração? Como tá seu devocional diário? Tem que ser o diário. Você já leu a Bíblia hoje? Você já dobrou o joelho hoje? Então, a resposta vai responder a primeira pergunta. Amém, pastora. E também não é a quantidade que a gente faz. Nós precisamos de qualidade, né, pastora? Porque o ativismo, ele faz isso. A gente faz, mas será que a gente está fazendo com qualidade? E quais são as atividades? A gente tem que priorizar. Quais são as atividades que são prioridades na nossa vida? Porque tem coisa que você não precisa colocar na sua vida. Pode passar, outra pessoa pode fazer, né? E cansamos com o serviço nosso, igual eu trabalho na Moto União muito tempo, então muitas das vezes, agora não, mas muitas das vezes eu levava
o meu cansaço do trabalho para casa. E aí eu queria colocar para o meu esposo, queria colocar para os meus filhos, e automaticamente eles cansavam com o meu cansaço. E muitas das vezes, pastora, eu levava o meu cansaço do serviço, da casa, para a igreja. E aí eu chegava na igreja, antigamente, porque eu não me policiava, né? E eu chegava, eu já estava cansada. Então eu não dava o meu melhor. Eu não ajoelhava mais, eu já estava sentada na hora da oração, no lugar de ajoelhar, porque eu estava cansada, né? E eu estava dando o resto para o meu Deus. Um Deus que me dá o melhor todos os dias, eu estava dando o resto. Aquele momento mais cansativo, nem alegria mais. E graças a Deus, que Deus ele foi me dando a renovação espiritual, porque foi Ele que me abriu os olhos espiritual para eu ver o natural, que o natural estava errado. Então, automaticamente, se o meu natural está errado, o meu espiritual, ele paga o preço por isso. E a senhora falando sobre equilíbrio, sabe quem é meu equilíbrio? Que fala se eu estou tendo muitas atividades, se eu estou muito cansada, além dos meus devocionais, é o meu marido. Ele é um ponto meu de equilíbrio. No momento que eu também não tenho tempo para os meus filhos e para o meu marido, algo está errado. Se eu não estou tendo um tempo para passear com eles, ter um tempo a sós de assistir um filme, de ir no parque ou fazer uma caminhada com o esposo, tem alguma coisa errada. Então, tem atividades demais no nosso dia a dia. Algo que é muito importante dentro de tudo isso, né, Leide, como você está falando aí, eu acho que a gente aprender a delegar, né? Você não precisa fazer tudo. E eu acho que uma grande dificuldade que todas nós temos, eu falo por mim mesmo, acredito assim que seja algo, identificar os ciclos. Por exemplo, hoje eu não tenho mais a mesma energia que eu tinha há 10 anos atrás. E às vezes nós não queremos, como diz o ditado, largar o osso. Nós queremos continuar com a mesma impulsividade, pegando a mesma quantidade de tarefas, executando as coisas da mesma forma. E por que eu não posso pedir ajuda? Né? Onde é que está escrito? Ou quem é que diz que eu não posso arrumar um ajudante para minha casa? Se, claro, né, se você tem condição, você pode sim, deve ter uma pessoa para te dar uma mão, te ajudar, né? Porque você tem, o que é prioridade? Aí vai entrar de novo a questão das prioridades, né? De averiguar aquilo que é mais importante nesse momento que eu estou vivendo agora. Lembrando que sempre a nossa principal, a mulher ela é a ajudadora, a disjuntora, e para que a gente esteja cumprindo o nosso primeiro ofício que Deus nos deu lá no início de tudo, que Ele nos criou, idônea, né, aquela pessoa centrada, para que eu seja equilibrada, eu não posso negligenciar o meu tempo de descanso, o meu tempo a sós com Deus e o meu tempo de descanso, né? Pastora, e essa rotina minha diária, eu vejo ela e peço para Deus, né, o equilíbrio, porque eu tenho que ter esse equilíbrio, né? Igual a senhora falou. E algo que eu faço diariamente é pedir sabedoria das 24 horas para o Espírito Santo. Eu falo, Senhor, me dá sabedoria nesse dia, para que eu possa executar as minhas rotinas diárias conforme a tua vontade. Por quê? Por que eu peço isso, pastora? Porque antigamente, eu acho que vai ter mulheres aí que vão se identificar comigo, se não saísse do jeito que eu programei, dentro da caixinha, eu me frustrava. E aí o dia acabava, parecia que nada ia funcionar, que tudo dava errado, só porque eu não entendia que não era do meu jeito, da minha hora. Muitas das vezes sai do nosso controle. E quando sai do nosso controle, a gente vê que está no controle de Deus, né? É Ele que decide como que deve ser o nosso dia. Então, eu peço para Deus
o Espírito Santo a sabedoria das 24 horas para que meu dia seja produtivo e seja equilibrado. E eu tenho um versículo que eu me apego muito a ele, pastora, que é lá em Isaías 40:31, que fala assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, assim, eu pego a palavra de Deus e falo assim: Senhor, eu não vou cansar, porque eu estou no Senhor. É o Senhor que renova o meu dia, é o Senhor que renova minhas forças. Então, eu tenho isso comigo, pedir a sabedoria das 24 horas. E o ativismo, ele é marcado pela quantidade, né? Então, no mundo, né, profissional, quem faz mais é que é visto, né? Mas com essa passagem que a senhora leu de Marta e Maria, ela coloca ao contrário, né? Não é a quantidade, é o momento que é precioso, né? A gente tem que ter o momento certo, a gente tem que estar ali. E Maria, ela escolheu a melhor parte, que é estar no pés do Senhor. E nesse momento, tanto eu como a senhora, nós também estamos escolhendo bem. E as nossas irmãs que estão nos escutando, elas também estão escolhendo bem, que é o quê? De escutar, de estar na presença do Senhor. Então, neste momento, o ativismo, né, a correria, né, nós deixamos de lado, né? Nós estamos escolhendo a melhor parte neste momento, né, pastora? Verdade. E é tão interessante porque, assim, o que muda, né, quando eu dobro o meu joelho? Eu pensando, né, sobre a prática da oração, que daqui a pouco até vou te perguntar sobre algumas dicas, né, acredito que você vai estar passando para nós. O que muda quando eu dobro o meu joelho, né? Às vezes eu dobro os meus joelhos, tem um versículo que diz assim, ó, às vezes que tudo que nós pedimos em oração, creia, até o tema, né, do nosso ano, né, o tema do ano da intercessão, creia que já o recebestes, né? Então a fé, eu exerço a fé, porque quando eu dobro o meu joelho em oração ali, a situação ela não mudou automaticamente. No mundo natural, eu não consegui ver com os olhos naturais, mas eu entreguei diante do Senhor. Então eu escolhi a melhor parte porque eu parei tudo e eu disse: Deus, agora eu não é mais comigo. Então eu fiz como Maria, eu fui aos pés daquele que pode todas as coisas. Então eu entrego diante dele e é interessantíssimo. Quando nós levantamos, depois que você dobra o seu joelho, que você entrega, tem um texto também que fala, né, que tudo seja diante do Senhor com orações de graça e súplica. Ou seja, eu chego diante do Senhor, Senhor, muito obrigada, com ações de graça por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele já me deu, mas eu suplico, meu Deus, eu só tenho o Senhor. Eu não tenho como resolver essa situação. E o poder que isso tem, eu me levanto diferente. Nunca eu me dobrei os meus joelhos diante de Deus que eu levantasse e as coisas estivessem do mesmo jeito. A começar a partir de mim, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mudou na mesma hora? Não, mas o Senhor sempre deu a resposta. Então é o melhor lugar estar diante do Senhor. Escolher a melhor parte, eu creio que realmente está nisso, né? E nós entregarmos realmente diante do Senhor mesmo tudo aquilo que nos aflige, todo o cansaço, toda a ansiedade mesmo do dia de amanhã. E pensando sobre tudo isso, Leide, sobre como nós estamos aqui, né, conversando sobre esse tema, aprendendo, né? Tem tanto pra gente aprender. A palavra de Deus é tão perfeita que ela nos dá direção, como você falou. Nós precisamos de orientação e a orientação está disponível para nós, né? E quais são as suas sugestões para as mulheres que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, para que nós possamos vencer essas muralhas do ativismo? Pastora, e uma das coisas que eu, Leidiana, tenho é o amor. Eu acho que quando a gente faz as coisas com amor, não por obrigação, as coisas não se tornam pesadas, né? Seja na sua área profissional, se você faz aquilo que você ama fazer, então vai ser um prazer, não vai ser um peso. Se você faz na sua casa, limpar uma casa,
as minhas discípulas, elas morrem de rir, que eu passo roupa, pastora. Então, assim, não é todo mundo que gosta de passar roupa, e eu passo roupa. Então, assim, se eu passo roupa, eu tenho que passar a roupa com amor. Eu tenho que limpar a casa com amor. Então, no momento que eu faço isso, nada vai ser peso. E principalmente quando a gente vem na casa do Pai e a gente serve na casa do Pai com amor, não é obrigação, é um privilégio, pastor. Então, a primeira sugestão é para que nós possamos fazer as coisas com amor. No momento que a gente tiver o amor, não vai ser peso. Vai ser um privilégio servir aos outros, em casa, no serviço e na igreja, né? E a outra coisa é moderação. Nós temos que ter moderação. A gente tem que pontuar o que podemos fazer, nós temos que pontuar o que nós podemos delegar para outras pessoas, né? E para quê? Para que não seja excesso, não seja peso, né? Outra coisa também é tempo de qualidade. No momento que a gente tem o tempo de qualidade, pastora, no intervalo, você pode trabalhar, você pode fazer faculdade. Graças a Deus eu já estou quase no término da minha faculdade. Então, assim, eu sei que não é fácil, mas estou vencendo, né? E eu creio que outras mulheres também que têm a vontade de fazer uma faculdade, não deixa para depois, dá o primeiro passo. Por quê? Porque no momento que você dá o primeiro passo, as coisas acontecem. É a mesma coisa da oração que a senhora falou. Se a gente dobra o joelho em oração, quando a gente levanta outra pessoa, modificada. A mesma coisa quando você tem uma atitude, né, de crescimento. Se você tem possibilidade, né, de começar uma faculdade, comece. Invista em você. Não é peso. Eu sei disso porque já vou fazer o 4º ano de faculdade, já vou terminar. E não é um peso. Trabalhando, cuidando das coisas da igreja, cuidando da minha casa. Então, você pode, dentro da sua moderação, né? Que nós temos que ter moderação. E tem um versículo que fala assim, lá em 2 Timóteo, pastora, no 1-7, fala assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Glória a Deus, né, pastora? Então, a palavra de Deus, ele fala, né? Primeiro, o amor, né? A fortaleza que a gente pode, todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas mesmo, gente. Mesmo no momento de dor, de fraqueza, Deus, ele vai nos fortalecendo, né? E de moderação, né? Em Cristo Jesus. E lá em Mateus, pastora, 15:8, fala assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o que esse versículo ele trouxe? Que a gente está correndo atrás de muitas coisas, mas o nosso coração não está em Deus. Então nós temos que rever aonde está o nosso coração. Se ele está nos bens materiais, se o nosso coração está nas coisas de Deus, ou o nosso coração está em outro lugar, que ainda é oculto na nossa vida, né? Então, assim, nós precisamos falar de Deus, nós precisamos andar com Deus e nós temos que ter Deus no nosso coração. E nós precisamos estar na presença de Deus, de corpo e alma. Não adianta o nosso corpo estar aqui e os nossos pensamentos em outro lugar, pastora. Porque senão nós não vamos ter um tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade é tanto com a nossa família como com Deus. Nós temos que ter tempo de qualidade com Deus. E um momento bom que nós temos, que eu estou tendo, eu e minha família, é a campanha de 40 dias de jejum e oração, pastora. Pensa o tanto
que está acontecendo o sobrenatural nas nossas vidas. A gente acordar cedo, vir toda a família aqui para a igreja, tá ajoelhado, orando, intercedendo, pedindo. Por quê? Eu aprendi assim, vamos dar o primeiro passo e o restante Deus vai fazer por nós. Amém. Glória a Deus, Leide, pela sua vida. E eu fiz também aqui 3 anotações para complementar a sugestão, né? Dizer não, né? Porque, como você mesmo relatou aí, em vários momentos, teve momento que você precisou aprender a falar não, né? Então, dizer não tem problema nenhum em falar não, colocar limites nas coisas, meditar na lei do Senhor, né? Que é o que você já disse, e declarar as promessas de Deus sobre a nossa vida também. Eu coloquei essas 3 informações aqui. E para que a gente faça o encerramento deste momento tão precioso, né, com tanto aprendizado aqui, eu quero deixar só um texto e eu quero passar para você orar por essas mulheres que estão nos ouvindo, por nós aqui também, para que nós possamos ter o que realmente importa, o que é prioridade em nossas vidas, né, para que tudo esteja no lugar certo, para que eu não negligencie os meus sonhos, né, a faculdade, como você citou, né, também, todas podem, né, podem sonhar, pode continuar, pode rever a rotina, tem como reorganizar, né, Deus tem sonhos e projetos para nós nesse tempo também. Então lá em Efésios 6, no versículo 8, é um texto muito profundo, perdão, é Efésios 2. Ai, pastora, será que vai ser o mesmo meu aqui, pastora? Se for, então, glória a Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pastora do céu. É tá o mesmo? Aqui, é o mesmo, pastora. Então eu vou ler, você lê de novo. Porque tá a palavra aqui. de Deus é assim. A palavra de Deus diz assim, ó, Jesus, ele nos ensina assim, né? Pra gente pra gente sempre meditar, pra gente não enojar da palavra, essa expressão mesmo, não ficar angustiado com a palavra de Deus, né? Que a gente sempre pode estar buscando, quantas vezes for necessário. 2, do 8 ao 9. A senhora quer que eu leia? Por favor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos conectadas, hein? Amém. Olha só, é o mesmo espírito, né? Mulher, olha que texto maravilhoso. É só isso que eu queria deixar. O preço já foi pago. Nada, Leide, nada do que eu fizer, nada, ainda que eu diga, eu estou fazendo por isso, me justificando, né? Nada poderia pagar aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já conquistei através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, o que você precisa verdadeiramente é só entregar a sua vida para Jesus. Se você já fez isso, glória a Deus, né? Está disponível para todos, né? E no momento em que eu entendo que é de graça, que o preço já está pago, que a obra já foi consumada, que não é mais pro meu mérito, pelas minhas obras, mas é pela graça, eu posso descansar. Então eu posso sim reorganizar a minha rotina. Eu devo desprender desse excesso de atividades e ter mais tempo de qualidade para com Deus, para comigo, para com a minha família. Quero que você conclua para nós e ore, por favor. Amém, pastora. Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus de detalhes, né? E todas as vossas coisas sejam feitas com amor, que está lá em 1 Coríntios 16 e 4. Então, que seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, que seja na nossa igreja, né? Aonde você estiver, que as suas obras elas sejam feitas com amor, né? Porque boas obras são consequências de uma nova vida em Cristo Jesus. Deus vê o íntimo, a intenção do nosso coração. Amém por essa palavra. Obrigada pelo aceitar em amor o convite, né? Porque eu sei que é início de mês, né? Nós falamos aqui que você trabalha em uma concessionária de motocicleta, então está a todo vapor. Hoje é um dia, né, de início de mês, de correria lá, mas você escolheu a melhor parte. Te agradeço, né, por ter aceitado esse convite, não meu, mas
do reino, né? Então, gostaria que você orasse por nós, nos abençoando, Leide. Amém, pastora. Pai de bondade e de misericórdia, obrigada, Senhor, por essa palavra viva e eficaz, Senhor Deus. O Senhor que sonda os nossos corações, o íntimo do nosso ser, que essa palavra possa vir de encontro a nós, nos transformando, nos dando direção, tirando todo o peso, todo excesso de carga que não pertence a cada uma de nós. Pai, neste momento, eu te peço que o Senhor possa vir sobre nós, derramando as suas bênçãos, as suas infinitas bênçãos, o teu amor, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, durante toda essa caminhada, Pai. Que nós sejamos mulheres sábias, mulheres que edificam, mulheres que escolhem a melhor parte, que é estar na sua presença, escutar os seus conselhos, escutar o seu mandamento, escutar a tua palavra. Nós, mulheres, escolhemos, Senhor, neste momento, estar aos seus pés. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem falado conosco. Obrigada por ser um Deus de detalhe. Obrigada por cada mulher que está nos escutando, que está nos vendo, Senhor. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre o lar, sobre a casa, e que cada uma possa ter a sabedoria das 24 horas, Senhor, vinda do Senhor. Que quando cada uma precisar de um conselho, que possa buscar a tua palavra, que possa buscar o teu manual, Senhor Deus, assim como eu busco, assim como a pastora busca, Pai amado. E assim nós oramos com gratidão no nosso coração por mais um momento de um café na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado, um abraço para você. Cristo em ti se